Olá pessoal, saudações a todos. Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos estudos em literatura para a segunda série do ensino médio, com os assuntos da segunda unidade. E hoje a gente vai estudar o classicismo. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse período, essa escola literária, que é a terceira escola literária que nós estamos estudando agora. Estudamos primeiramente o trovadorismo, em seguida nós estudamos o humanismo e agora nós vamos entrar no classicismo. Bom, para começar, eu convido vocês aqui a observarem essas duas imagens. A imagem da esquerda é uma escultura produzida na antiguidade grega clássica, e o nome dessa escultura é o Discóbulo de Miron. A gente está vendo aqui um atleta com um disco no seu braço, e ele está aqui numa posição atlética, como se ele fosse arremessar esse disco. Do lado dessa imagem, a gente está vendo uma outra, que também é uma escultura, que se trata também de uma escultura, que é a obra Davi, do artista italiano renascentista Michelangelo. Quando nós analisamos essas duas obras de arte, nós observamos que, apesar de serem obras de arte produzidas em períodos muito diferentes, existem aí milhares, vários séculos, que separam uma escultura da outra, a gente observa que há muitas similaridades entre essas duas imagens. A gente observando aqui a imagem do Discóbulo de Miron, a gente percebe a preocupação do artista de representar de maneira realista um homem, isso. E a gente observa isso nos detalhes. A gente observa no formato do corpo, o músculo, a posição. A gente percebe que há aqui a intenção de, por meio dessa escultura, representar fielmente o corpo humano de um atleta, de um homem. A gente percebe essa intenção nessa obra de arte. Olhando para a escultura Davi, de Michelangelo, que foi produzida há vários séculos atrás, no século XVI, no período do Renascimento, a gente percebe também que há a intenção, nessa obra de arte, de retratar de maneira realista, perfeita, também um corpo humano, o corpo de um homem. A gente percebe isso pelas formas dos músculos, Olhando com um pouco mais de atenção, a gente percebe também até mesmo veias sanguíneas, nessa imagem. E a gente então percebe também nessa escultura do Michelangelo, na obra Davi, a intenção de ser uma representação fiel da realidade. Então a gente percebe aqui nessas duas obras essa similitude. Lembrando que a obra da escultura de Discóbulo de Miron foi uma obra produzida na antiguidade, portanto é uma obra do período de antes de Cristo, e já a escultura Davi é uma obra do século XVI, depois de Cristo. Só que, apesar dessas obras estarem aí separadas por vários séculos, nós percebemos que entre ambas existe aí uma similitude, que é o quê? De, por meio dessas obras de arte, representar de maneira fiel, de maneira objetiva, a realidade. Quando nós falamos da arte da antiguidade clássica grega e também romana, é importante nós termos em mente que, nesse período, se entendia que o propósito da obra de arte
era ser uma representação fiel da realidade. Então, para os artistas da antiguidade greco-romana, quanto mais uma obra de arte fosse realista, quanto mais uma obra de arte representasse de maneira objetiva, de maneira fiel à realidade, mais essa obra de arte ela era bela, ela era perfeita. Esse conceito de arte vai perdurar no período da antiguidade, porém já na Idade Média a gente vai perceber que essa concepção de arte enquanto representação fiel da realidade vai meio que se perder. Porém, com o fim da Idade Média, esse conceito da obra de arte como uma representação fiel da realidade, ela vai retornar. Isso vai ocorrer no século XVI, com o acontecimento do classicismo, certo? O classicismo foi um movimento artístico que surgiu no século XVI, e uma de suas características foi a retomada da concepção clássica de arte, ou seja, a retomada da ideia da obra de arte como uma representação fiel da realidade. Então, nesse primeiro momento, é importante que a gente entenda essa característica fundamental do classicismo, que é a ideia de que uma obra de arte, para que ela seja perfeita, para que ela seja bela, ela precisa ser o mais fiel possível à realidade que ela tenta representar. Então, o classicismo foi, entre outras coisas, uma retomada da concepção greco-romana clássica da antiguidade sobre a obra de arte. E essas duas esculturas que nós apresentamos aqui deixa isso bem evidente, né? Lembrando, a obra de Scóbulo de Miron é uma obra da antiguidade, e a obra de Davi, de Michelangelo, já é uma obra do período do classicismo, portanto, século XVI depois de Cristo. E apesar dessas obras estarem separadas por vários séculos, a gente percebe que existe entre elas uma grande similitude. Por quê? Porque na obra de Davi, o Michelangelo tentou reproduzir o ideal clássico de obra de arte, tal como a gente consegue perceber na obra de Scóbulo de Miron. Mas o que foi o classicismo? O que é que nós entendemos por classicismo? Nós temos aqui alguns pontos importantes. O classicismo corresponde a um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV, na Europa, né? Então, as bases do classicismo já estavam aqui no século XV, né? O que é que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento, né, não apenas artístico, mas também filosófico, que tinha como intenção retomar a concepção de arte, de filosofia, de ciência que existia na antiguidade greco-romana, isso no período antes de Cristo. Então, o Renascimento foi uma tentativa de trazer para o contexto cristão algumas concepções dos povos pagãos da antiguidade, né? Então, a ideia da razão como uma forma de orientar a ação humana, né? A investigação humana sobre a realidade, a concepção clássica de obra de arte enquanto representação fiel da realidade. Isso tudo vai ser retomado a partir do século XV com um renascimento. Então, o Renascimento foi um movimento que tentou trazer para a era cristã uma cosmovisão da realidade, uma percepção da realidade que era própria da civilização greco-romana no período da Antiguidade Clássica, portanto, no período antes de Cristo. Então, o Renascimento foi essa tentativa de trazer para a era cristã uma forma de compreender as coisas que eram próprias dos povos que viveram na Antiguidade Clássica greco-romana, no período de antes de Cristo.
o nome do movimento, que marca o fim da Idade Média, e o início da Idade Moderna, faz referência aos modelos clássicos greco-romanos. É aquilo que nós já explicamos, né? Então, esse movimento, o movimento do Renascimento, ele vai ter como sua referência o modelo clássico greco-romano, que foi aquilo que existiu antes do período cristão. Não é isso? Então, a ideia da obra de arte enquanto representação fiel da realidade, a concepção da razão humana como uma forma de orientar o homem a entender a realidade e resolver os seus problemas. Isso era praticado no período clássico greco-romano e passa a ser retomado a partir desse período, portanto, século XV. Então, quando há essa retomada dos modelos clássicos no século XV, isso vai marcar o fim da Idade Média, que nós já estudamos quando aprendemos um pouco sobre o trovadorismo, e vai marcar o início da Era Moderna. Portanto, um novo período, uma nova visão de mundo, totalmente diferente daquilo que nós vimos no período do trovadorismo e um pouco também do humanismo, certo? No campo da literatura, classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoravam no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Então, para que vocês entendam bem essa questão classicismo, renascimento, não é isso? O Renascimento foi o quê? O Renascimento foi essa retomada do modelo clássico, não é isso? Greco-romano. Então, o Renascimento, falando especificamente sobre o Renascimento foi essa retomada dos modelos clássicos greco-romanos na literatura ou na arte de maneira geral. Então, foi a partir do Renascimento que veio o classicismo, né? O Renascimento vem com essa proposta de se empregar as concepções clássicas da antiguidade greco-romana na arte, e dessa retomada vai surgir o classicismo. Então, o que é que vai ser o classicismo no campo da literatura? No campo da literatura, o classicismo vai ser esse momento em que os autores vão começar a se valer de modelos literários que eram praticados na antiguidade greco-romana clássica. Então, por exemplo, a epopeia, né? A epopeia era um estilo, era um gênero que foi muito cultuado no período da antiguidade clássica greco-romana. A gente tem, inclusive, alguns exemplos de obras desse tipo, como a Odisseia e a Ilíada de Homero, que são poemas épicos gregos, a Eneida de Virgílio, que é um poema épico romano. Então, o estilo épico ele vai ser retomado a partir desse momento, no século XVI, com o classicismo. Não apenas isso, mas como, por exemplo, também o gênero lírico, né? A lírica clássica greco-romana da antiguidade também vai ser retomada nesse período. Então vamos entender o contexto histórico em que se deu esse movimento literário chamado de classicismo. O primeiro ponto importante é o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, né? Então, tudo aquilo que nós vimos que baseava a Idade Média, né, o modelo de produção feudal, em que havia ali o senhor feudal dono das terras e os servos que trabalhavam, e uma parte do trabalho ia como imposto para a coroa e o senhor feudal, e outra parte iria como dízimo para a igreja. Esse modelo de produção econômica também vai mudar, né? Vai ser substituído por um novo sistema econômico, né? Aquela sociedade que era orientada por aquilo que determinava a Igreja Católica também vai mudar nesse período, né? A gente vai perceber que a Igreja Católica vai perder muito de sua força, né? Aquela
estrutura social em que havia o rei no topo, o senhor feudal e o clero no meio e na base, o servo. Isso também vai haver uma alteração, porque a gente vai ver o surgimento de uma nova classe social que vai começar a rivalizar o poder político e econômico com a nobreza e o clero, que no caso são os burgueses, né? Então, na Idade Moderna, tudo aquilo que a gente viu na Idade Média começa a sofrer grandes transformações, né? Então a gente vai ver o fim do feudalismo, daquele sistema econômico, né? A gente vai ver uma mudança na estrutura da pirâmide, daquela pirâmide social verticalizada, em que quem estava na base não conseguia subir um degrau a mais. A gente vai perceber que toda aquela estrutura social, política, econômica e também religiosa, já que a Igreja Católica vai perder muito de sua força, tudo isso começa a mudar a partir da Idade Moderna, né? que vai iniciar a partir do século XV e vai se consolidar de maneira mais efetiva no século XVI. Né? Outra coisa que vai marcar também essa passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna vai ser as grandes navegações. Isso vocês já devem ter visto em história, que vários países europeus, em especial a Espanha e Portugal, começam a procurar novas terras, né, para expandir o seu território e com isso também ter ganhos econômicos, né? É nesse período que a América vai ser descoberta, não é isso? É nesse período que vai começar ali a colonização também do Brasil por parte de Portugal. Então, as grandes navegações elas vão se estabelecer como uma nova modalidade econômica. Por quê? Como eu falei para vocês, no período da Idade Média, o que a gente tinha era o modelo de produção feudal, não é isso? Baseado ali na exploração da terra. O senhor feudal tinha ali a terra, ele permitia que seus servos trabalhassem na terra e uma parte da produção ia na forma de imposto e outra parte na forma de dízimo. Essa estrutura econômica, né, baseada na lida com a terra, ou seja, na produção agrária, ela vai mudar com a chegada das grandes navegações, porque com as grandes navegações, os europeus começam a estabelecer contatos com outros povos. E a partir daí eles começam a negociar produtos manufaturados. Então era comum, por exemplo, que um europeu, né, isso, pegasse ali um navio, um barco, e fosse para uma outra região, vamos supor, a Índia, que naquela época a Índia ela era uma civilização muito mais avançada que a Europa. Né? Eles iam lá para a Índia, compravam produtos ali manufaturados e depois vendiam na Europa por um preço maior. Então, aí vai começar também o mercantilismo. Vocês vão observar que a economia agora vai se basear muito na questão do comércio. É por isso que vai haver a ascensão da burguesia, porque qualquer pessoa com condições, né, de financiar uma expedição para outro lugar, para comprar produtos manufaturados e revender na Europa, começa a obter lucro e a ganhar dinheiro. É dessa forma que vai surgir aí a burguesia. Então, com as grandes navegações, a gente vai ver aquele modelo de produção econômica feudal sendo substituída pelo mercantilismo. Né? Outro aspecto histórico importante também vai ser a reforma protestante, que levou a uma crise religiosa encabeçada por Martinho Lutero. Né? Então, a reforma protestante vai ser um dos eventos que vão enfraquecer a autoridade da Igreja Católica no contexto da Europa, né? E que também vai marcar o início da Idade Moderna. Então, a reforma protestante ela vai ser importante nesse momento, porque ela vai questionar a autoridade da Igreja e com isso vai enfraquecer essa autoridade na Europa. Portanto, aquilo que nós vimos na Idade Média, né, da Igreja Católica determinando o que era verdade, da Igreja Católica tomando os rumos do processo de formação, de educação, por exemplo, a gente vai ver que
essa hegemonia da Igreja Católica no campo da educação, no campo da cultura, no campo da arte, ela começa a enfraquecer nesse momento, entre outros motivos, também devido à Reforma Protestante. A invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg, né? Então, nesse período que nós estamos falando aqui, né, século XV, século XVI, houve a invenção da imprensa, né? Isso foi muito importante para a propagação de novas ideias. Antigamente, antes da invenção da imprensa, se você quisesse ter a cópia de um livro, por exemplo, alguém tinha que escrever à mão, né, essa cópia. Com a invenção da imprensa, né, o que é a imprensa? A imprensa, ela é uma chapa de metal em que você pode selecionar as letras, né, para montar uma página, por exemplo. Né, isso. Você tem ali uma chapa de metal, nessa chapa você vai ali organizando as letras e você vai tirar cópia de uma página. Então, a possibilidade de você tirar cópias de textos com a imprensa, ela acaba ganhando muito mais velocidade. Né? É muito mais rápido você imprimir a página do que você copiar a página com a mão. E isso vai favorecer a disseminação de novas ideias. Então, por exemplo, antigamente era muito mais difícil você obter a cópia de um livro. Com a invenção da imprensa vai ser muito mais simples. Por quê? Porque a imprensa vai permitir que você consiga produzir várias cópias num espaço muito curto de tempo. Então, isso vai favorecer a disseminação de novas ideias, de novas concepções. E isso vai fazer com que muitas pessoas mudem a sua percepção da realidade. Essa invenção da imprensa também vai ser importante para enfraquecer a autoridade da igreja. Por quê? Antigamente, as pessoas, antes desse período, elas só tinham ali a informação que a igreja passava para ela. Mas com a imprensa, agora com a circulação maior de livros, de textos, as pessoas têm mais condições de buscar elas mesmas as informações sem precisar ir passar pelo crivo da igreja. Então, a invenção da imprensa ela vai ser muito importante porque, por meio dela, as novas ideias, todas essas novas ideias que estavam surgindo com o Renascimento, com o Classicismo, elas vão ser mais difundidas, não é isso? E a visão das pessoas, de modo geral, vai também mudar bastante. Então, essa é a importância da invenção da imprensa nesse período. Né? Fim do sistema feudal e início do capitalismo, né? Aquilo que nós já pincelamos, não é isso? Aquele modelo econômico de produção feudal vai ser substituído pelo mercantilismo. Né? O que é o mercantilismo? Né? O mercantilismo é o seguinte, né? Vamos supor que você é um europeu e você tem condições de financiar uma embarcação para ir a uma outra região do mundo e lá obter matéria-prima, obter produtos manufaturados. Né? Você financia essa expedição para uma outra terra e com esses produtos que você compra lá, você vai revender na Europa a um preço muito maior. E isso vai ser o início do sistema capitalista moderno que nós vivemos hoje, que é baseado na ideia de você conseguir algo por um produto baixo e vender por um produto mais alto para obter o lucro. Então, isso vai começar, esse sistema capitalista, ele vai começar com o mercantilismo que foi favorecido pelas grandes navegações. E é justamente isso que vai dar início ao capitalismo moderno, que é o sistema econômico no qual nós vivemos hoje. Isso vai gerar o quê? A ascensão da burguesia, que é aquilo que nós também já pincelamos, não é isso? Então, como você vai ter agora a condição de conseguir dinheiro negociando esses produtos, é muito mais, ou seja, você não precisa mais ter terras para conseguir dinheiro. Se você tiver um jeito de obter produtos e vender esses produtos a um preço mais alto, você consegue enriquecer. E isso, essa nova forma de negociação, essa nova forma de sistema econômico, possibilitou o surgimento de pessoas com dinheiro. E essas pessoas que tinham dinheiro, mas naquele momento não tinham título de nobreza, eram chamados de burgueses. Então,
com o fim do feudalismo, a gente vai ver a ascensão dessa nova classe social chamada de burgueses. Quem eram os burgueses? Eram aquelas pessoas que haviam enriquecido por conta do comércio, mas que não tinham muita autoridade porque eles não tinham título de nobreza. Mas eles tinham poder econômico. Então, essa rivalidade entre os burgueses e os nobres é que também vai gerar muitas transformações, muitas mudanças nesse período, como, por exemplo, o enfraquecimento da classe nobre e fortalecimento da burguesia. Outro aspecto importante também foi o cientificismo de Copérnico e Galileu. Né? Copérnico e Galileu, eles foram importantes cientistas desse período e eles vão mudar completamente a forma como se dá a investigação científica. Esses importantes cientistas, eles vão introduzir de maneira mais enfática, de maneira mais objetiva, a ideia da ciência experimental, ou seja, para que você prove algo no campo da ciência, né, no campo da verdade, você precisa provar. E você vai provar isso fazendo um experimento. Né? Antes, o que se tinha era o quê? Era o discurso da igreja que determinava, né, o que era certo e o que era errado no campo da física, no campo do nosso mundo, da natureza. A partir daí, então, a partir de Copérnico e Galileu, essas verdades que eram tidas como absolutas na Idade Média, elas vão ser questionadas. E a partir daí, então, o que é que vai se introduzir? O método científico. E que consiste em quê? Consiste em você provar sua tese, sua explicação sobre um determinado fenômeno natural, por meio de experimento científico. Então, para que aquela sua informação sobre a natureza se mostre verdadeira, você precisa provar a partir de um experimento. Isso é introduzido nesse período por meio desses importantes cientistas, Copérnico e Galileu. Importante também dizer que antes de Copérnico se acreditava que a Terra era o centro do universo, né? O centro do sistema solar. Então, com Copérnico, ele vai provar, por meio do experimento científico, de que não é a Terra que está no centro, mas sim o Sol. E ele vai, então, alterar, né, o modelo geocêntrico da física, que é baseado na Terra no centro, para colocar no seu lugar o modelo heliocêntrico, que é baseado o quê? No Sol, no centro do sistema. Vamos então agora passar para o classicismo em Portugal. Como é que tudo isso, todas essas mudanças, todas essas novidades ocorreram em Portugal? Né? Em Portugal, o classicismo compreende o período literário do século XVI, entre 1537 e 1580. O marco inicial do movimento foi a chegada do poeta Francisco Sá de Miranda a Portugal. Né? Vocês sabem que o humanismo ele vai começar quando Fernão Lopes é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo. Não é isso? E isso vai ser encerrado em 1537, quando Sá de Miranda ele volta com novidades, e é justamente isso que vai dar início ao classicismo em Portugal. Ali ele se inspirou no humanismo italiano, trazendo uma nova forma de poesia, o Dolce Estilo Novo, ou Doce Estilo Novo. Então, o Sá de Miranda, ele passou um período na Itália, né? E foi lá na Itália que ele teve acesso a todas essas informações que nós vimos aqui, né? Essa ideia de você empregar o modelo greco-romano clássico nas artes, essas informações ele teve em sua passagem pela Itália. E é ele que vai trazer todas essas novidades no campo das artes para Portugal. Né? Em que consistia esse doce estilo novo? Esse doce estilo novo consistia no soneto. Né? Soneto é aquela forma de poema fixa em que você tem
É um poema formado por 4 estrofes, não é isso? As 2 primeiras estrofes você vai ter 4 versos e as 2 últimas estrofes você vai ter 3 versos. Então são 2 quartetos e 2 terceiros. Então essa forma de poesia que foi criada pelo poeta italiano Petrarca, o Sá de Miranda, o Francisco Sá de Miranda, ele conheceu na sua viagem e ele vai trazer isso para Portugal. Portugal até esse momento não conhecia ainda o soneto. Então esse novo modelo estava baseado na forma fixa do soneto, né? 2 quartetos e 2 tercetos, nos versos decassílabos e na 8ª rima, né? Ou seja, eram versos formados por 10 sílabas poéticas, os decassílabos. No entanto, foi a partir de Luís de Camões, um dos maiores poetas portugueses e da literatura mundial, que a literatura portuguesa ganha notoriedade. Então, é o Sá de Miranda que vai trazer essas novidades da Itália para Portugal, isso em 1537. Só que o autor português que mais vai se valer dessas novidades vai ser o Luís de Camões. Ele que, por exemplo, vai produzir a primeira epopeia em língua portuguesa. E a gente lembrando, a epopeia era um estilo literário que foi desenvolvido na antiguidade greco-romana. Sua grande obra, Os Lusíadas, de 1572, é uma epopeia classicista, onde ele narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Ela foi escrita em 10 cantos e está composta de 8.816 versos decassílabos, em 8ª rima, distribuídos em 1.120 estrofes. Então, como eu falei para você, né, para vocês, o poeta Luís de Camões é ele que de fato vai se valer das novidades trazidas por Sá de Miranda e vai ser ele que vai produzir a primeira epopeia em língua portuguesa, que no caso é essa aqui que leva o título de Os Lusíadas, que foi publicada em 1572. Ela foi dividida em 10 cantos, né? Cantos era como se fossem capítulos, né? Já que toda a obra era feita na forma de poema, né? Então cada canto era como se fosse algo para ser recitado, para ser cantado, né? Por isso que leva o nome de canto. Mas canto aqui a gente pode entender também por capítulos ou partes. O classicismo em Portugal permaneceu até 1580. Esse é o ano da morte de Camões e também da união das coroas ibéricas, aliança estabelecida até 1640 entre Espanha e Portugal, né? Então, esse período de classicismo ele vai durar em Portugal até 1580, que é o ano que marca o falecimento do poeta Luís de Camões. E o que vai marcar também esse período, né, o final aqui do século XVI, vai ser a União Ibérica entre Espanha e Portugal, que vai perdurar, como foi dito aqui, até 1640. Nessa União Ibérica, como vocês devem se lembrar, é que todas as regiões que haviam sido descobertas, ou que pertenciam, né, a Portugal, passam agora ao controle da Espanha. Inclusive, o próprio país Portugal também, ele passa a ser parte do domínio espanhol. Então, vamos ver aqui algumas características do classicismo, né? Então, como já foi, algumas coisas aqui já foi dita, né? A antiguidade clássica, né? Isso foi aqui a retomada do modelo clássico greco-latino, né? O modelo clássico de arte ele vai ser retomado nesse período do classicismo, né? O antropocentrismo, que é agora as preocupações humanas, elas vão passar a ocupar o centro das preocupações, né? Já não é mais Deus. A arte, a ciência, a filosofia não vai ter mais Deus no centro, mas vai ter agora as questões humanas, as preocupações humanas agora vão estar no centro. E isso acaba também mudando aquilo que a gente via na Idade Média, que tinha o quê? Era o teocentrismo, ou seja, Deus no centro das preocupações. Agora, quem estará no centro das preocupações será o homem.
né? A gente também vai ver o humanismo, né? Que nós já estudamos isso na última aula. O universalismo, né? Que seria o universalismo? Seria uma tentativa de compreensão da realidade mais universalista, ou seja, a arte ela vai tratar de questões particulares, mas ela também vai tratar de temas mais universais, de conceitos mais universais que dizem respeito a toda a humanidade, como, por exemplo, o bem, o mal, a natureza, o universo. Né? Todas as questões mais gerais, elas vão passar agora a também estar no centro da produção artística desse período. O racionalismo, né? Que é aquela visão de mundo racionalizado, ou seja, o que é que tinha antigamente durante a Idade Média? O que existia durante a Idade Média era a explicação que a igreja dava. Agora, né, na Idade Moderna, o homem tenta compreender a realidade por meio de sua razão e não mais apenas por meio dos dogmas de fé. O cientificismo, né, que vai ser introduzido por meio de Copérnico e Galileu, que é o método científico, ou seja, de você entender o mundo físico a partir da observação, a partir do experimento. O que é que tinha antes disso para se entender o mundo físico? As escrituras. Né? Então, se o homem quisesse entender o mundo físico, o que é que ele fazia? Ele ia à Bíblia e, baseado no que estava na Bíblia, ele entendia que ali estava a descrição total do mundo natural. Com o método científico, a gente vai ver o quê? A tentativa do homem de entender o mundo, entender a realidade, agora não mais por meio das escrituras, mas por meio da sua observação, da sua experimentação científica. O paganismo, né? O que seria o paganismo aqui? Vocês devem saber que na antiguidade clássica greco-romana, os gregos e os romanos, eles cultuavam vários deuses, né? Os deuses gregos e romanos eram os mesmos, só mudavam os nomes. Por exemplo, Zeus era chamado assim pelos gregos e os romanos chamavam de Júpiter, né? Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos. Então, esses elementos da religião pagã, né, desses deuses que eram cultuados pelos gregos e pelos romanos da antiguidade, eles passam a ser retomados nesse período. É comum, por exemplo, a gente ver obras de arte que retratam deuses. Existe uma famosa pintura que é o Nascimento de Vênus, onde a gente vê ali sendo retratada a deusa romana Vênus do amor. Então, o paganismo é a retomada dos deuses e elementos mitológicos da antiguidade greco-romana, agora nesse movimento artístico que se desenvolveu no século XVI. A objetividade, isso, que é um tipo de obra de arte que tenta ser a mais fiel possível à realidade. O equilíbrio, a harmonia entre as formas, que também é uma concepção clássica da obra de arte, que vem daí também a harmonia, ou seja, as formas elas devem ter uma estrutura proporcional, de maneira que toda a obra de arte esteja em harmonia. Né? O rigor formal, isso a gente vai ver muito na poesia, né? Que é aquela preocupação de que o poema tem aquela forma fixa no que diz respeito à métrica, esquema rítmico. Né? A mitologia greco-romana, que tem a ver com o paganismo, né? Isso que é o que? A retomada de elementos da mitologia greco-romana nas artes produzidas no período do classicismo, e o ideal platônico e de beleza, ou seja, a ideia do amor como algo que é sublime, que não se consuma efetivamente na realidade, mas que apenas existe no campo da contemplação. Então, todas essas características a gente vai ver nas obras de arte do período do classicismo. Vamos então aqui nos aprofundar um pouco no classicismo português, em especial na obra do poeta Luz de Camões. Vamos analisar nesse primeiro momento a época camoniana, ou seja, os Lusíadas, né?
Os Lusíadas, como já foi mencionado aqui, foi produzido em 1572, segue os modelos de Horácio e de Virgílio. Aqui foram dois poetas importantes da antiguidade romana. O título significa lusitanos, ou seja, são os próprios lusos em sua alma como uma nação. Luso significa luz. Então, o nome Lusíadas, né, remete ao quê? Ao povo lusitano, ou seja, ao povo português. O tema: Camões cantará as conquistas de Portugal, as glórias dos navegadores, os reis do passado, em outras palavras, a glória do povo português. Então, o foco central da história de Os Lusíadas vai ser a viagem de Vasco da Gama, tentando encontrar uma nova rota para chegar às Índias. Isso tudo tem a ver, como eu falei para vocês, por conta do mercantilismo, não é isso? De se financiar uma navegação para ir a um outro lugar para obter matéria-prima, produtos manufaturados e revender. Então, Vasco da Gama, o foco da narrativa dos Lusíadas é essa viagem de Vasco da Gama, tentando encontrar uma nova rota para se chegar às Índias. Só que no processo em que o Camões vai narrando para a gente essa viagem, ele também vai contando episódios da história de Portugal. Lembram aquela história que nós lemos na aula passada, que foi narrada pelo Fernão Lopes, contando a história de Dom Pedro, que matou os homens, que impediu ele de se casar com Dona Inês? Então, isso vai ser também retomado nos Lusíadas. A ação, né? Existe, então, a ação histórica, que é a viagem de Vasco da Gama, né? A viagem dele rumo às Índias, procurando um novo caminho para chegar às Índias. Então, existe um fato histórico, porque isso efetivamente aconteceu, mas também há a mitológica, que é a disputa entre os deuses. Então, na história dos Lusíadas, a gente vai ver a disputa entre dois deuses, que seriam quem? Júpiter e Minerva, né? Esses deuses que pertencem à mitologia romana, eles estavam disputando essa viagem, ou seja, Júpiter estava tentando impedir os portugueses de conseguir concretizar essa viagem, e já a deusa Minerva estava a favor dos portugueses, tentando ajudar os portugueses a concluir a missão. A narrativa não segue em ordem linear cronológica. Isso por quê? Porque o autor ele vai o tempo todo ali mesclando, né, eventos da viagem com a história de Portugal. Então, o tempo todo a história ela vai retomando aquilo que está sendo narrado com eventos que já aconteceram na história de Portugal. Então, a estrutura do poema vai seguir, no primeiro momento, uma proposição, né, a invocação, a dedicatória, narração e o epílogo. Vamos ver aqui o que seria a proposição. A proposição é quando o poeta vai apresentar a sua obra, ou seja, ele vai dar uma ideia geral do que é que ele vai cantar nesse seu poema. Então ele começa assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram, né? Então aqui ele vai dar uma ideia geral do que é que ele vai narrar, que no caso é o quê? É a expedição de Vasco da Gama, tentando encontrar uma nova rota para as Índias. O que seria a invocação? Nos poemas épicos da antiguidade, antes do poeta começar a contar sua história, ele invocava as musas, né? As musas eram divindades que os povos antigos acreditavam que eram responsáveis pela inspiração artística, né? Então, seguindo esse modelo clássico, o Camões também vai invocar as suas musas, que ele vai chamar de Tágides, né? A Tágides seriam as musas que habitavam o rio Tejo, que é um rio muito famoso em Portugal. Então ele começa assim: a vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde e celebrado foi de mim vosso rio alegremente. Dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e coerente, porque de vossas águas Febo ordene
que não tenhas inveja as de Hipocrene. Então aqui ele está invocando as musas, que ele chama de Tágides, para inspirar ele a compor aí o seu poema épico. A dedicatória seria o quê? A quem ele vai dedicar essa obra? Que nesse caso vai ser o rei, né? O rei de Portugal, naquela época, que era Dom Manuel. Então ele vai começar assim: Vós, poderoso rei, cujo alto império o sol logo em nascendo vê primeiro, veio também no meio do hemisfério, e quando desce o deixa derradeiro. Vós que esperamos julgo e vitupério, do torpe ismaelita cavaleiro, do turco oriental e do gentil, que ainda bebe o licor de Santo Rio. Inclinei por um pouco a majestade, que nesse terno gesto vos contemplo, que já se mostra qual na inteira idade. Quando subindo ireis ao eterno templo, os olhos da real benignidade, ponde no chão, vereis o novo exemplo de amor dos pátrios feitos valorosos, em versos divulgados numerosos. Então aqui ele está, né, mostrando a quem ele vai dedicar esse poema. Ele vai dedicar esse poema ao rei Dom Manuel, que era o rei de Portugal, na época em que o Los de Camões compôs os Lusíadas. A narração seria o que vai ser contado na história, ou seja, as diferentes passagens, os diferentes momentos pelos quais os navegadores portugueses vão passar, né? Então aqui a parte de narração seria a história propriamente dita, que vai ser narrada ao longo de todo o poema épico. Eu coloquei aqui apenas um trecho para ilustrar isso. Já neste tempo, o lúcido do planeta, que as horas vai do dia distinguindo, chegava a desejada e lenta meta. A luz celeste, agentes encobrindo, e da casa marítima secreta, lhe estava o Deus noturno a porta abrindo, quando os infindas gentes se chegaram às naus que pouco havia que ancoraram. Então aqui ele vai falar do momento, né, em que os portugueses eles chegam a um determinado local e ali eles desembarcam. Então ele vai aqui narrar esse episódio. O epílogo, né, o epílogo seria o desfecho, ou seja, é uma conclusão para o poema, e é com esse trecho que ele vai terminar a sua narrativa. Mas já o claro amador da Larizeia, adúltera inclinava os animais lá para grande lago que rodeia. De Mestitão, nos fins ocidentais, o grande ardor do sol favonoio enfreia com sopro que nos tanques naturais encrespa a água serena e despertava os lírios e jardins que a calma agrava. Então aqui nós vimos até agora a poesia épica de Camões, né? a épica camoniana. Agora a gente vai ver a lírica camoniana, que é o quê? Os poemas líricos que o Camões também produziu, né? Então, influência da tradição popular portuguesa, redondilhas e cantigas. Então a gente vai ver que na lírica camoniana a retomada de alguns elementos que nós vimos no período do trovadorismo, né? Influência da antiguidade clássica, o soneto, a medida nova, que nós já comentamos aqui, o platonismo amoroso, né, que seria aquele amor que não se consuma, que existe apenas no campo das ideias, que vocês devem se lembrar, era algo que a gente via nas cantigas de amor, visão idealizada da mulher, análise do contraditório e o desconcerto do mundo. Então aqui são alguns elementos que nós vamos encontrar na lírica camoniana. Para ilustrar um exemplo de um poema lírico de Camões, eu trouxe aqui um soneto, em que a análise dele a gente vai perceber que o Camões vai se valer do estilo das cantigas trovadorescas de Amigo. Vamos ao poema. Alegres campos, verdes arvoredos, claras e frescas águas de cristal, que em vós os debuxais ao natural, discorrendo da altura dos rochedos.
Silvestres montes, ásperos penedos, compostos em concerto desigual, sabei que, sem licença de meu mal, já não podeis fazer meus olhos ledos. E, pois, já não vedes como vistes, não me alegrem verduras deleitosas, nem água que correndo alegres vem. Semearei em vós lembranças tristes, regando-vos com lágrimas saudosas, e nascerão saudades de meu bem. Então, vocês estão vendo aqui um exemplo de um poema lírico de Camões, em que o poeta ele vai se valer de alguns elementos da canção de Amigo, que vocês devem se lembrar, né, que é aquela canção em que existe uma moça que dialoga com elementos da natureza e expressa o seu lamento pela ausência do seu amigo, que nesse caso é o seu namorado. Então, pessoal, esse é o conteúdo de hoje. Foi um conteúdo bastante longo, né, porque realmente o conteúdo é muito grande. Ainda há muito mais coisa a mostrar. Mas, por hora, isso é o que é fundamental da gente saber sobre o classicismo. Eu vou deixar agora livre para que vocês tirem suas dúvidas e vamos dar seguimento com uma atividade sobre esse assunto.